Mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Agora a gente fala sobre a lei de superendividamento. Entrou em vigor a Lei 14.181 de 2021, que atualiza o Código de Defesa do Consumidor para incluir regras de prevenção ao superendividamento dos consumidores e prever audiências de negociação entre credor e devedor. A lei também cria instrumentos para conter abusos na oferta de crédito a idosos e vulneráveis. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado Leandro Nava. Ele é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutor Leandro. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Julie. Muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço aos nossos ouvintes e telespectadores. Doutor, então, de acordo com a lei e com o texto, o que é considerado esse superendividamento? Essa pergunta ela é fundamental, Julie, justamente porque a própria legislação traz para nós aí o conceito de quem pode ser caracterizado como consumidor superendividado. Essa pessoa caracterizada como superendividado, inicialmente, primeiro de tudo, precisa ser pessoa física, que age de boa fé e que possui dentro aí do seu recebimento mensal, ele fica impossibilitado de manter o seu mínimo assistencial, ou seja, manter aquela vida de uma forma digna. E essa lei do superendividamento, que entrou em vigor na última sexta-feira, no dia 2 de julho agora de 2021, ela resgata o princípio da dignidade da pessoa humana, para que a pessoa física, novamente, que esteja em uma situação de superendividamento, possa ainda ter dentro do seu valor recebido mensal uma cota à parte para a sua subsistência. Agora, doutor, qual é, hoje, a lei é direcionada para qual perfil de consumidor? O senhor explicou agora, né, o que é considerado esse superendividamento, mas a lei tem um perfil de consumidor? Ou ela vai auxiliar todo tipo de consumidor? Na verdade, ele auxilia todo tipo de consumidor caracterizado como pessoa física, Julie. E é importante deixar claro também que dentro aí dos ditames trazidos pela lei 14.131, ela exclui a possibilidade de quando a pessoa adquiriu financiamento bancário para, por exemplo, comprar um carro, para, por exemplo, comprar um imóvel, que são bens que não necessariamente são exigíveis para a manutenção de uma vida digna e o mínimo existencial. A legislação ela protege o valor recebido pelo consumidor para que ele possa manter a sua vida de uma forma confortável, e quando ela exclui, por exemplo, financiamentos de imóveis, significa que, segundo o legislador, nem todo consumidor, para ter uma vida digna, precisa morar em um imóvel próprio, ou seja, um financiamento. Da mesma forma, um financiamento de um veículo, mas sim para que ele possa pagar ali suas contas de consumo, contas da sua alimentação, contas de água, luz, telefone. Hoje, internet é caracterizado como um bem essencial, ainda mais agora nesse período da pandemia, além de, por exemplo, também as questões direcionadas à saúde, plano de saúde e medicamentos. A lei foi publicada, mas ela contou com alguns vetos, né, do presidente Jair Bolsonaro. Quais foram eles e qual é a análise desses vetos? Exatamente. Um dos principais vetos trazidos aí, né, no projeto de lei que iniciou no Senado, foi para a Câmara, voltou, enfim, foi aprovado com esses vetos. A primeira questão do veto é a majoração de uma porcentagem. Nós tivemos uma legislação agora, em março de 2021, que fixou aí um valor, uma cota mínima para que o consumidor tenha dentro do seu saldo líquido recebido, aquele valor que ele recebe líquido, ele não pode ter direcionado mais do que 40% do seu gasto para pagamento desses débitos gerais e 5% com relação a pagamentos de contas de consumo via cartão de crédito. Então, esse veto, ele trouxe a manutenção daquele projeto que se tornou lei em março, ou seja, essa porcentagem. Então, o consumidor ele vai ter que se adaptar
a esse período, a esse gap aí de 45%. Lembrando, 40% do que ele recebeu e mais 40% do seu salário líquido para pagamento de outras contas e 5% somente para pagamento de contas oriundas de cartão de crédito. Além disso, nós tivemos também um outro veto na qual impossibilitou a fixação da utilização daquelas expressões de consulte, solicite seu crédito com taxa zero, sem taxas. Essas questões foram retiradas do projeto de lei, justamente porque o governo federal entendeu que a instituição financeira ela pode sim franquear o oferecimento de crédito, né? A instituição privada pode oferecer a questão de crédito sem taxas, mas para isso ele precisa preencher todos os requisitos que já estavam inclusos no Código de Defesa do Consumidor, foram majoradas agora pela lei do superendividamento, que é explicando exatamente, Julie, ao consumidor que for adquirir esse tipo de empréstimo, por exemplo, qual o saldo que ele receberá, quais são os juros, quais são os índices de correções, qual é o prazo desse contrato, quais são as questões de inadimplência e prejudicialidade, caso ele deixe de pagar, quais são as suas multas contratuais. Todas essas observações estão garantidas aí na lei do superendividamento. Isso significa, então, doutor, que tanto os devedores quanto os credores, dado aí devido ao equilíbrio, estarão protegidos em lei, no sentido de quem deve ter melhor condições de pagamento e quem precisa receber, ter a garantia de que vai receber aquele valor. A legislação, ela trabalha com questões hipotéticas, Júlia, e vem justamente para auxiliar. O consumidor, novamente, para ser caracterizado, para usufruir, vamos dizer assim, melhor, dessa lei do superendividamento, ele primeiro precisa preencher alguns requisitos. Primeiro, ser pessoa física, então não se aplica à pessoa jurídica. Agir de boa fé. O que significa agir de boa fé? Sempre ter feito o pagamento dos seus valores anteriores e, caso não tenha feito, demonstre a justificativa do porquê, seja das suas dívidas já vencidas, as atuais e também as futuras. E, principalmente, que esteja resguardado o mínimo para a sua sobrevivência. Da outra forma, ao consumidor se caracterizar como superendividado, gera ao credor a possibilidade, na via administrativa, e caso não haja ratificação desse acordo via administrativa, que seja direcionado para a via judicial, de um plano de pagamento desse superendividamento. Isso é muito importante. Por quê? Porque, primeiro, a legislação traz os órgãos de proteção ao consumidor, como, por exemplo, o PROCON, plataforma consumidor.gov.br, eles estão aptos a, de forma administrativa, tentarem fazer esse plano de pagamento desse superendividamento junto ao consumidor. E aí, lembrando, aquelas condições, todo o valor que ele for pagar não pode, em hipótese alguma, ser maior que 40% para dívidas gerais e não pode ser maior que 5% do que ele recebe como salário líquido para pagamento de cartão de crédito. E as empresas automaticamente começam aí a ser obrigadas, isso é fundamental que a lei traz, a questão da educação financeira. Hoje, qualquer pessoa sendo negativada, com débitos e problemas financeiros, consegue pegar ainda mais dinheiro. Muitas vezes ela pega porque ela pega e não se preocupa ao pagar. Outras pessoas, infelizmente, pegam esse crédito e aí entram naquela bola de neve, que são as pessoas que agem de boa fé. E a lei vem para proteger essas pessoas. Porém, as instituições bancárias e financeiras terão a obrigação, nesse momento, de fazer uma análise dessas pessoas para a concessão do crédito. E essa questão da educação financeira, para o consumidor, será essencial para que ele possa resguardar o seu direito de viver de forma digna. Perfeito, doutor. Muito obrigada, viu, pela contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos, a você, Júlia, a toda a equipe. Abraço aos nossos ouvintes e muita saúde a todos nós. É isso mesmo, muita saúde.